Turma, tudo bem? Nós vamos para a nossa aula de Geografia, Interdependência entre Campo e Cidade, nas páginas 56 e 57 do livro. Vocês vão copiar no caderno de Geografia o título e as questões para fazer as respostas. Número 1, 2 e 3, pode colocar o número. Observando aqui as imagens, observando aqui, vocês vão responder as questões. Então, observando aqui o campo. O que aparece nessa imagem? Uma mulher fazendo a colheita do milho na plantação e um menino tratando aqui das galinhas, né, dos frangos. Já na segunda imagem, que é lá na cidade, nós temos uma família em volta da mesa se alimentando. Vamos para a primeira questão. O que o campo fornece à cidade? Observem os alimentos que se encontram aqui na cidade, aqui, na mesa das pessoas que moram na cidade. Esses alimentos são produzidos aonde? No campo. Então, o campo, ele fornece, os agricultores que produzem os alimentos, eles fornecem alimentos para a cidade. É o campo que vai fornecer esses alimentos. E o que a cidade fornece ao campo? Bem, as pessoas que moram lá no campo, elas não produzem tudo que elas precisam. Elas necessitam de outros tipos de mercadorias que elas não têm, outros tipos de produtos. Então, elas também precisam de mercado, precisam do comércio, né? Roupas, calçados. Elas precisam de hospitais, bancos, escolas para que seus filhos estudem nelas, né? Postos de saúde. Então, existem outras coisas que as pessoas do campo também necessitam e que a cidade fornece. E no seu município, aqui na Praia Grande, o que a cidade oferece ao campo? Então, pensando aqui no nosso município, o que a cidade de Praia Grande oferece para as pessoas que moram no interior? O que nós temos? Nós temos postos de saúde, nós temos hospital, nós temos bancos, nós temos mercados, lojas, enfim, né? Nós temos essas coisas. Pensem com vocês, conversem com a família em casa e façam a resposta. Lembrem sempre que início de resposta é letra maiúscula e não adianta só copiar, tá? As questões têm que ter as respostas do jeitinho de vocês. Não precisa ser grande, até porque vocês observaram que a resposta é curtinha, né? Não vai necessitar de muita coisa. Então, aqui na página 58, vocês vão fazer a leitura dessa história em quadrinho. Aqui são crianças que uma pergunta para outra o que cada uma quer ser quando crescer. Uma diz que quer ser médica, outra diz que quer ser veterinária e tem uma que não sabe. Mas um amigo ajuda ela. Então, vocês vão fazer a leitura dessa história e vão continuar as questões lá embaixo no caderno. Número 4 essa aqui vai ser, porque lá tinha 3, essa aqui vai ser a quarta. E você, o que quer ser quando crescer? Então, uma resposta de vocês. O que vocês acham que vocês vão ser quando crescer? O que vocês gostariam de ser? Tá certo? E por quê? Coloca lá por quê que vocês... Por exemplo, eu quero ser médico. Por quê? Eu quero ser professor. Por quê? Eu quero ser agricultor. Por quê? Vocês vão colocar lá. Existem muitas profissões e nós precisamos de todas elas. Então, vocês vão colocar qual é o que vocês querem ser, ou se querem ser mais de uma, né, que vocês ainda não sabem, e o porquê. Número 2, existem várias profissões. Cite algumas delas e explique o que cada um desses profissionais faz. Copia só até aqui, porque como o professor faça a lista na lousa, nós não vamos fazer. Então, copia só até aqui, desses profissionais faz. Então, vocês podem citar 3 exemplos de profissionais. Por exemplo, agricultor. O que ele faz? Ele produz o quê? Ele planta o quê? Ele produz alimentos, né, no campo. O que o médico faz? O médico cuida das pessoas. Exemplos, tá? Vocês vão citar 3 profissões e colocar o que elas fazem. Número 3. Número 3 não, 4, 5, 6. 6, né? Quais dos profissionais citados pela turma trabalham no campo? Então, aqui, dos 3 que vocês citaram, qual deles trabalha no campo? Se não for nenhum, vocês vão colocar o nome do profissional que trabalha no campo. Tá bom? Agora, vocês vão fazer a leitura. Então, aqui deu 6 questões. E vocês vão fazer a leitura dessa página aqui. O trabalho no campo e na cidade. Esse texto, ele vai falar sobre as atividades econômicas, sobre os setores. Nós temos atividades econômicas e elas são divididas em 3 setores. O primário, o secundário e o terciário. O setor primário, eles são atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. A agricultura produz alimentos, a pecuária, a criação de animais. E o extrativismo é a extração mineral, extração vegetal, tá? Então, por exemplo, a extração da madeira. Tudo isso aqui faz parte, é produzido no campo,
certo? A agricultura, pecuária, extrativismo é lá no campo e ela faz parte então do setor primário. Por que setor primário? Porque é ela que vai fornecer a matéria-prima, o produto que a indústria precisa para fabricar outros produtos. Então, as atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo, como carros, motos, móveis, vários produtos dos quais nós precisamos são produzidos nas indústrias, mas as indústrias necessitam dos produtos que vêm, da matéria-prima que vem lá do setor primário. Então, a madeira, por exemplo, que se produz móveis, que é extraída lá no campo, ela vem aqui para o setor secundário, que a indústria vai transformar ela. Então, primário, que é aquele que produz, que vai produzir a matéria-prima para o setor secundário. Aqui é campo, aqui já vai estar na cidade. A indústria, ela faz parte do setor secundário, que está lá na cidade. Então, muitas das atividades industriais são realizadas na cidade. Nós temos o setor terciário. Qual é esse setor aqui? São atividades de comércio e prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Escolas, hotéis, hospitais, né? Bancos. Então, todo esse setor aqui, todas essas atividades fazem parte do setor terciário, tá? Aqui tem desse centro de atendimento aqui, e essas pessoas que trabalham nessas atividades estão principalmente na cidade. Então, a gente vai encontrar esse tipo de serviço, escola, hotel, hospital, banco, lojas, enfim, né? Nós vamos encontrar na cidade. E ela faz parte do setor terciário. Vocês fazem a leitura, observem as imagens com bastante atenção. Aqui é só para fazer a leitura. Aí vocês vão continuar as questões aqui. Então, eram 6 atividades, agora 7. Vocês vão copiar aqui como sendo 7. Não precisa fazer esse desenho. Pode apenas fazer o quadrado aqui, né? O quadro. E preencher... O quadro. E vocês vão preencher. A plantação, ela faz parte de qual setor? Do primário, do secundário ou do terciário? Lembra da plantação? Ela ocorre aonde? No campo, então ela é do setor primário. A escola está lá na cidade e ela precisa de matéria-prima para produzir produtos, mercadorias? Não, ela faz parte lá da prestação de serviço, então ela está no setor terciário. Nós temos o posto de saúde. Em qual setor ele está? Ele está na indústria, lá no setor secundário? Está na agricultura, lá no setor primário, ou ele está no setor terciário, que é de prestação de serviço? Pensem aí com vocês e coloquem aqui o nome do setor. Banco, em qual setor está? Primário, secundário ou terciário? E assim vocês vão preencher todas, tá? São 6 aqui para preencher. Essa é a 7ª atividade. Esta aqui vocês não vão fazer, tá certo? Não coloquem, não precisa fazer. E a número 3... vocês vão só copiar aqui, ó. Vocês vão fazer 7, 8. Aqui vai ser a 8ª. Então, agora com o professor e os colegas, discuta exemplos de atividades econômicas desenvolvidas no lugar onde você mora. Vocês vão discutir com a família de vocês em casa. Depois, escreva uma frase para cada setor. Então, aqui tem exemplos. Exemplos, pessoal, não é para copiar essa resposta aqui, tá? Eu quero a resposta de vocês. Então, primário. No setor primário, aqui tem uma sugestão. Perto da minha cidade há uma criação de gado. Então, perto de onde eu moro, tem uma criação de gado, tem agricultores que plantam maracujá, que plantam fumo, que plantam banana, plantam arroz. Então, tem uma plantação, né? Vocês podem colocar assim. Tem uma plantação e qual é o produto? Secundário. Lá no setor secundário é a indústria, são as fábricas, tá bem? Então, aqui a sugestão, a fábrica de calçados da minha cidade é pequena, vocês vão criar uma frase. Então, na minha cidade tem muitas fábricas, exemplo, de roupas, madeira, aberturas, né? Nós temos muitas indústrias aí, e aposto que vocês moram perto de alguma. No setor terciário, vocês vão fazer também. Por exemplo, aqui está o hospital, que é uma prestação de serviço. No hospital trabalham muitos médicos.
Nós temos hospital, nós temos postos de saúde, nós temos um posto de saúde, nós temos prefeitura, nós temos comércio também que está no setor terciário. Então, vocês vão criar uma frase de vocês, tá bom? Essa vai ser a 8ª atividade. E a última atividade é bem simples. Vocês vão procurar imagens de 2 setores diferentes. Um exemplo, uma professora dando aula que trabalha na escola. Vocês vão colar no caderno a imagem e vão colocar que setor que ela está. Ela está no setor primário, secundário ou terciário. No que ela trabalha? Ela trabalha fazendo o quê? E é onde? É no campo? É na cidade? Aonde que eu encontro esse tipo de serviço? No outro, eu quero um setor diferente desse aqui. Vocês podem achar, por exemplo, um agricultor. Ou um agricultor, ou de indústria, enfim. Mas vamos pegar um agricultor aqui, ou uma pessoa que cria gado. Mas, enfim, pegamos uma foto de um agricultor. Então, o agricultor, ele está no setor primário, ele trabalha no campo e é ele que fornece os alimentos dos quais nós necessitamos aqui na cidade. Isso é um exemplo, tá bom? Então, essa vai ser a 9ª atividade. Que atividade econômica predomina no seu município. O que predomina? Predomina é o que, entre todas que nós temos, qual é a mais forte? Porque aqui no nosso município nós temos muitas indústrias já, mas nós temos plantações de arroz, plantação de banana, plantação de maracujá, de fumo. Então, olha quanta coisa. Então, de todas essas, qual é a mais forte? Qual é a mais forte que a Pro quer dizer? Qual é o que tem mais? Vocês vão perguntar para os pais de vocês, vão conversar em casa e vão colocar, tá aqui, ó, a resposta pessoal, é a resposta de vocês aqui no nosso município. E qualquer coisa pode entrar em contato com a prof, tá bom? Façam as atividades, é bem simples, ó. Fazer a leitura, copiar e responder. Lembrando, cuidado com essas letrinhas aí. Caprichem no escrever e cuidado do errinho de ortografia, tá bom? Peçam para os pais dar uma olhadinha antes de enviar a fotinho das atividades. E qualquer dúvida, entre em contato com a prof que eu estou à disposição. Beijos, estou morrendo de saudade de todos vocês.